Entre nós hoje está uma mulher que é bem conhecida de todos nós, querida por muitos, tem sua história de uma forma enfática. Eu que já ouvi o testemunho dela por 2, 3 vezes no nosso estado de Goiás, tenho uma admiração pela garra, né, pela luta que ela trava. Eu trago hoje para vocês, ela que é nascida em Paranaguá, no Paraná, advogada, né, e foi assessora parlamentar por muitos anos, mas também, hoje, ela é senadora da República, uma coisa assim maravilhosa que aconteceu na vida dela, e também nos representou de uma forma muito especial, sendo ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Entre nós, a senadora Damares Alves, seja bem-vinda. Que alegria! Eu estava morrendo de vontade de vir aqui para, entre nós, falar algumas coisas. Mas eu já vou começar falando uma coisinha aqui para o povo de Goiás. Goiás elegeu 3 senadores. E eu estava falando há algum tempo que não, Goiás não tem 3, tem 4, que sou eu. Mas é injusto. Eu acho que Goiás tem 5. É bom que Goiás saiba o trabalho que Dona Isaura faz aqui, que não aparece nos bastidores, pelo Estado, pelos municípios, o municipalista, lutando pelos municípios, e minha parceira aqui de bastidores. Eu conheço há muito tempo, nós professamos a mesma fé, acreditamos no mesmo Deus. E aí, Goiás, vocês têm 5 senadores, 3 vocês elegeram na urna, a Damares, que está indo aí ajudar, porque Heitor é nosso, né? Nosso. E a Dona Isaura, gente. Vocês precisam acompanhar o trabalho dela aqui nos bastidores. Nós queremos saber um pouco, conhecer um pouco da Damares, né? Um pouco da Damares familiar. Quem é a Damares familiar? Para que o nosso público, a gente comece a conhecer esse lado, não é o lado tenso que a gente vive aqui no dia a dia, que a imprensa coloca, mas esse lado humano nosso, que às vezes não é respeitado, que às vezes é até machucado um pouquinho, né? Que a gente vive nessa tensão de coisas. Fala um pouco sobre essa Damares familiar. É muito exposta, né, Dona Isaura? A gente, quando vem para o serviço público, na condição de cargo eletivo, a gente fica muito exposto, né? Eu sei o quanto você acaba sendo exposta. Você é exposta 2 vezes, né? 2 vezes. Mas, assim, quem sou eu? Eu sou uma mulher divorciada. Eu estou divorciada desde 2014. E sou mãe de uma menina de 25 anos que é indígena. Eu não consegui engravidar. Por conta das minhas histórias de violência sexual na infância, eu perdi a capacidade de engravidar. Mas eu adotei uma menina quando ela tinha 6 anos. Ela é uma menina indígena de um povo do Mato Grosso, o povo Camaiurá. Então, eu falo que eu sou uma configuração familiar diferente. Sou uma mãe solo, mãe sócio-afetiva de uma indígena. Então, mas eu e ela somos uma família. E assim, Dona Isaura, é a configuração familiar que está posta hoje no Brasil. E isso, inclusive, requer de nós, parlamentares, um outro olhar para políticas públicas e para a legislação. Em torno de 46% das famílias no Brasil hoje são lideradas por mulheres sozinhas, que é o meu caso, né? E a gente também tem muita família liderada por avós. Sim, a avó é sozinha com os netos, né? E isso requer de todos nós uma revisão do orçamento da União, da política pública, da legislação, e é o que eu tenho feito aqui. Sacudido o Congresso Nacional. Espera aí, não vamos uniformizar mais o orçamento da União, não vamos uniformizar mais as políticas públicas, porque está posto aí à mesa as novas famílias, que são as famílias lideradas por mulheres no Brasil. Isso é uma realidade. E ainda estamos aí ocupando um número talvez até maior hoje em crescimento de mulheres que estão abrindo empresas, né, autônomas, e que também é um número muito grande. Eu digo, senadora Damares, que nós, mulheres, evoluímos por uma porção de coisas. E dentro do que nós evoluímos, uma parte dos homens, ou talvez uma maioria, não evoluiu com a gente. Isso inclui, por exemplo, essa violência que a gente está assistindo no dia a dia contra as mulheres. Isso inclui esse cuidado que nós estamos hoje
trabalhar, ajudar no orçamento, porque não é assumir uma casa que a gente foi para o mercado de trabalho, mas sim para somar no orçamento, para a gente... Qual que é a mãe que não tem, ou a mulher no coração, o desejo de dar o melhor para os seus filhos? Né? E a gente viu, né, que o mercado abriu para a gente. Então, a mulher está estudando mais. E precisa de nós. Hoje, até alguns anos atrás, a gente tinha que bater muito na porta. Mas hoje a gente vê o caminho inverso. O comércio não vive mais sem a mulher. A indústria não vive mais sem a mulher. Eu até falo assim, imagine se tirarmos todas as vendedoras do comércio. Vai falir. Se tirarmos todas as mulheres da indústria, se tirarmos todas as mulheres da saúde e da educação. Então, hoje, é o comércio, a indústria nós já estamos, que precisam de nós. Agora, o que nós temos que estar atentos, dona Isaura, é que as condições nos sejam dadas também. Hoje nós aprovamos no Senado um projeto de lei que institui no mês de novembro a Semana Nacional do Empreendedorismo, da mulher empreendedora, o empreendedorismo feminino. O que a gente quer com essa lei, que nasceu na Câmara, o que a gente quer com essa lei? Que a gente tem uma semana para falar sobre mulher e negócios. Porque a gente ainda tem o tal do preconceito. A mulher chega num banco para fazer o empréstimo bancário para o seu negócio, ela encontra, às vezes, o descrédito do gerente. Será que você vai dar conta? Será que você consegue tocar um negócio? Tem esse preconceito. Então, nós queremos, a partir de agora, ter uma semana no Brasil e mostrar o quanto somos boas empreendendo. Né? Quero acrescentar aqui como que essa já é uma pergunta que eu quero lhe fazer, no meio de toda essa colocação sua, ser evangélica, no meio desse mundo masculino e do mundo político, você acha que existe o preconceito? Tem. Eu sofro duplo preconceito. Primeiro, por ser mulher, e segundo, por ser cristã, por ser evangélica. Por mais que hoje o público evangélico seja, dona Isaura, um público enorme, o IBGE já aponta que somos metade da população brasileira, mas ainda vem lá de trás um certo preconceito ao povo evangélico, especialmente à mulher evangélica. Tipo, ela é submissa, ela não entende de valores, ela não entende das nossas lutas enquanto mulher. Poxa, se tem alguém que entende a luta da mulher, somos nós evangélicas. Porque a gente está ali trabalhando com valores, com responsabilidades, cuidando do lar e entendendo a necessidade de sermos aguerridas também. E a gente consegue conciliar tudo isso. Então, não é fácil estar no espaço de poder, primeiro como mulher. Tem gente que pensa que isso é mimimi de feminista. Não é. Até porque nós não somos feministas. Não. Deixa eu dar um exemplo. Na tribuna, vamos supor, na tribuna tem um parlamentar homem gritando pelo segmento dele, gritando pelo que ele acredita. Ele aqui embaixo é admirado pelos colegas e, às vezes, aplaudido. Mas se é uma mulher que sobe na tribuna e começa a gritar pelo que nós acreditamos, aqui embaixo a gente escuta. É histérica, está de TPM, é louca, é descontrolada. E a gente precisa identificar, dona Isaura, que existem algumas modalidades de violência contra a mulher que são tão naturais, essas violências, que a gente se aquieta. Por exemplo, nós temos desde 2022 uma lei que criminaliza agora a violência política contra a mulher. Porque a mulher sofre muito na área política e sofre os ataques na honra. Na moral, na honra. Você quer ver uma coisa? Xingam um deputado de tudo que é jeito, mas a mulher, prostituta, está saindo, está aprontando. Então, eles vêm na moral. Porque eles sabem que dói a nossa moral, dói a nossa honra. Então, a gente tem trabalhado muito essa questão da violência política contra a mulher. E por, às vezes, acharem que nós somos muito frágeis, aí que eles aproveitam para nos machucar. Então, a gente tem aí outra violência que acontece muito e que a gente, às vezes, não percebe, é a violência patrimonial contra a mulher. Eu sou advogada, eu fui advogada de família e esse era um objetivo que eu perseguia na advocacia da área de família. Na hora do divórcio, o homem, como ele já está mais tempo no comércio, no negócio, ele consegue tirar do nome dele antes, transferir as contas, ele sabe manobras econômicas. Passa para laranjas. Exato. Então, assim, a violência patrimonial contra a mulher ainda é uma realidade que nós temos que enfrentar no Brasil. Então, você tem que provar muito. Sim. Né? Você tem que buscar muito lá atrás para poder dizer ele fez isso. Você tem que primeiro provar que ele cometeu todos esses atos para poder
poder você ter direito a ter a partilha. Sim. E isso demanda tempo que você não vai ter nenhuma divisão aí de bens do dia a dia, daquilo que você já usufruía. Sim. É uma realidade. E a outra violência que a gente agora também está estabelecida por lei é a violência psicológica. E aí nós, como cristãs, quantas vezes as mulheres nos procuram, não é com o olho roxo, mas é com o coração machucado. Porque a violência psicológica, ela destrói a alma. Eu já vi mulheres dizer, dói mais que um tapa. Né? Então, a gente está trabalhando hoje também esse enfrentamento da violência psicológica. Tipo assim, não vai dar para nada, não dá certo, você não consegue, você é uma incompetente, você é burra. E os homens fazem isso de uma forma tão natural e não sabem o quanto isso é agressivo e destruidor. Então, a gente também está falando geral, de violência psicológica contra a mulher no Brasil. Nós que acompanhamos a mídia, a gente vê inúmeras matérias sobre a Damares. Algumas até mesmo tiradas de contextos, e que é dito daquilo que você fala em algumas entrevistas, ou daquilo que você fala quando está discursando, e é sempre colocar de alguma forma, né, nesse dia a dia. Você tem sofrido muito com relação às mídias. Fala um pouco sobre como que você lidar com essa pressão desse dia a dia. E eu acho que, quando eu acho que eu vou aguentar, eu não vou mais me incomodar com isso. Aí é que por exemplo, agora em fevereiro, eu fiquei paralisada. Eu acho que você soube, o meu rosto ficou torto. Eu tive uma paralisia facial. Por que eu tive a paralisia facial? Eu estava sob uma carga emocional muito grande. No início do ano, começaram a me acusar da morte das crianças Yanomamis. Aquilo, para mim, foi doloroso quando eu via na televisão as criancinhas magrinhas morrendo e a minha foto do lado e a imprensa insistentemente falando que eu era genocida. Sendo que a proteção da criança indígena é uma das minhas lutas. Eu sou mãe de uma menina indígena. Eu faço isso há anos. E da forma como eles venderam a narrativa, você acredita que eu chegava nos lugares, gritavam genocida, cuspiam em mim? Então, chegou um momento que, aí, em fevereiro agora, o meu corpo reagiu. Então, assim, eu sou genocida, eu sou fascista, eu sou nazista, eu sou tudo. É muito ruim lidar com as narrativas. Nesse momento aqui no Senado, eu estou tendo um trabalho muito grande de fazer uma desconstrução de uma imagem que fizeram de mim. E os senadores estão ficando... Mas eu não sabia que a senhora entendia desse assunto. Eu não sabia que a senhora era uma advogada também. Eu não sabia que a senhora era educadora também. Porque vendeu-se uma imagem, criaram uma caricatura em torno de mim, que está sendo difícil romper isso. E é uma desconstrução, eu digo que uma mentira falada muitas vezes... Vira uma verdade. Acaba virando uma verdade. Lembra a história do azul e rosa? Uhum. Aquela edição daquele vídeo, quando eu falo no vídeo, menino veste azul, menina veste rosa, mas completa a frase. A criança veste a cor que o pai e a mãe quiser. Aquela frase eu estava dizendo, quem manda no filho são os pais, é a família. Porque nós tínhamos pessoas dizendo que os filhos pertencem ao Estado. Não pertencem. Os filhos pertencem à família. Mas pegaram só o rosa e o azul. Aí eu virei homofóbica. Até hoje eu pago um preço por isso. Quer ver uma outra coisa que ficou, e eu sofro muito com isso? Eu sou a mulher da goiabeira. Porque quando eu contei aquela minha história, que quando criança eu fui estuprada, e eu chorava no fundo do quintal, num pé de goiaba sozinha. Porque mexe com a honra também, né? E quando dão risada disso, para mim estão rindo de milhões de meninas que foram estupradas. Não, então, estão rindo da sua dor. Você sabia que já teve carnaval que tinha carro alegórico que era um pé de goiaba e Jesus no pé de goiaba? Já teve concurso de fantasia que era pé de goiaba? Máscara de carnaval que era goiaba e a Damares louca. Eu tenho uma foto de uma boate que era bruxa. E tinham várias bruxas voando na vassoura. Todas as bruxas tinham meu rosto. Então, as caricaturas, o que falam, o que escrevem... Eu não leio mais redes sociais. Machuca muito. E o que me resta agora é espaço como esse entre nós... Tentar desconstruir essa imagem que construíram de mim e que machuca muito. Machuca, dói demais. Até porque você tem família. Sim. Né? As pessoas têm que entender que cada um de nós, nós temos família. Nós já passamos muitas situações dolorosas por estar
fazendo parte da política nacional, né, por estar fazendo parte da política estadual, perseguições, difamações. E não sofre só a gente, não sofre só o meu marido, né? Atrás atrás de você tem um pai, tem uma mãe, sabe? Tem uma história, tem irmãos, tem filhos, tem netos, tem tanta coisa. E graças a Deus que nós temos Jesus para nos ensinar a perdoar, para nos ensinar a levantar a cabeça e dizer, vamos seguir em frente. E nesse caso do Yanomami, a minha filha tem 25 anos, ela está naquela fase de redes sociais. E eu chegava em casa à noite e eu tinha que olhar para ela, ela pergunta, mãe, você matou nós? Você matou criança indígena? Foi muito difícil para mim, porque ela tem vários amiguinhos nas redes sociais de todos os povos e começaram a dizer, a sua mãe nos matou, sua mãe mata índio. Então, assim, foi um momento de muita dor dentro de casa. Então, as pessoas não imaginam, né, nas pessoas que a gente atrás de uma figura física tem uma mulher que tem coração, que tem alma, que tem família. Então, as pessoas esquecem muito isso, né? Mas, assim, tem sido desafio todo dia. Acordar de manhã, eu não leio jornais mais também, porque eu estou na mídia todo dia com uma história. Quer ver essa semana? O que foi que aconteceu comigo? Eu estou na CPMI. E a CPMI começou às 9 e terminou às 13. E eu tive uma queda de pressão. E eu pedi uma barrinha de cereal, a minha assessoria trouxe, eu comecei a comer. Um jornalista filmou, e a manchete é requerimentos importantes para discutir, e a senadora comendo. 4 horas sentada. Numa comissão, eu pedi uma barrinha de cereal. Então, assim, são exposições desnecessárias. Desnecessárias. Como se eu não estivesse dando atenção. Eu estava tanto dando atenção que eu não saí, mesmo passando mal da comissão. Não saí, preferi comer ali, me recompor sentada ali, mas eles não perdoam. Então, eles esquecem que tem um ser humano por trás da figura pública. É duro. Mas mudando agora assim, todo esse contexto, né, para que as pessoas precisam entender o que elas causam. Muitas pessoas que estão nos assistindo agora, às vezes fazem com outras pessoas, sem saber que está causando tudo isso. Às vezes você fala assim, eu nunca mexi com a senadora Damares, mas às vezes você fez com um amigo, você fez com alguém que saiu na mídia, você também ajudou a criticar alguém. Então, assim, né, eu tenho muito temor de Deus, no que nós plantamos, nós colhemos. Né? Então, nós vamos prestar conta com Deus de cada palavra. Né? Não seja plateia. Às vezes, você não é o ator da violência, mas você virou plateia. Sai da plateia. Não curta, não veja, não assista. Não ajuda, né? Não ajude. Saia da plateia. O que a Damares faz, assim, que ela mais gosta de fazer quando ela desliga de toda essa tensão? Eu vou contar um segredo. Atenção, Goiás. Eu sou dorameira. Eu assisto doramas. Eu assisto séries coreanas. Eu gosto muito de filme. Eu gosto muito de cinema, né? E não tenho como ir ao cinema, então eu assisto muito filme em casa. E agora eu descobri as séries coreanas. Junto com a minha filha, eu estou apaixonada pelos meninos coreanos. Então, assim, eu maratono quando eu posso. Eu fico a tarde inteira em casa assistindo doramas com a minha filha, mas eu tenho como meu melhor lazer hoje, depois da leitura, é o filme. Eu gosto demais de assistir filmes. Delícia. É uma pena que a gente está chegando ao final, né, desse programa. É rápido mesmo, né, o tempo que a gente tem, mas ele é grandioso, né, valoroso. Muito obrigada. Obrigada, né? Dona. Eu estou muito feliz com a sua vinda aqui. Eu também. Sou grata a Deus por ter você aqui dando esse testemunho, falando para nós mulheres, falando aos homens que estão assistindo, dizendo, ei, né, desperta que muita gente está machucando por aí. Isso engrandece o programa. Obrigada. E entre nós, que essa nação se reconcilie, que o nosso povo se reconcilie e pare de tanto ódio. Né? Odiar pessoas, às vezes, sem motivo algum. Me conheça antes, fale com a gente antes. Né? Obrigada por esse espaço. Eu acho que eu abri meu coração e eu precisava desse momento. Muito obrigada. Obrigada, senadora Damares. E é sempre um prazer ter você aí na sua casa entre nós, compartilhando, dividindo ideias e fazendo com que nós possamos estar mais empolgadas a cada dia para discutir tantos assuntos nesse programa que Deus tem colocado no nosso coração, tendo a oportunidade de chegar até você. Que
Que Jesus te abençoe, que te guarde, que a tua família seja uma bênção e que nós possamos ter somado nesse dia aí com você. Continue entre nós.